Conversamos quantos temos sinais. Bom, vamos lá. Como é que foi o dia por aí? Eu chego a estar com o olho vermelho de tanto que eu trabalhei hoje. E ainda não consegui terminar tudo, hein? Tô preparando a terceira aula introdutória. E aí a ideia já era ter colocado ela hoje lá, né? Bem cedinho. Só que aí quando eu tava fazendo ela, que eu tô fazendo aula sobre o mercado do bambu, eu quis colocar mais coisa, sabe? Quis trazer mais informação porque eu quero instigar as pessoas, né? Vocês estão trabalhando com bambu aí, você deve entender o que eu tô querendo dizer sobre isso, né? Mostrar para as pessoas aquilo que a gente também já tá vendo sobre o bambu, né? E aí, para isso, eu comecei a enviar alguns e-mails, até para Imbar. Você tem uma noção, eu enviei e-mail hoje e conversando com outras pessoas. E aí passou o dia, eu falei, não vou fazer nada com pressa, vou deixar para colocar essa aula amanhã mesmo. Mas para entregar mais informação, né, para completar mais. E também aí hoje eu aproveitei e organizei o canal do YouTube, né? Quem tá começando tudo isso, leva uma surra até pegar o jeito, né? Sejam bem-vindos que estão entrando. Hoje é o nosso terceiro dia, né? A nossa terceira live da Jornada Semeando Bambuzeiros. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre espécies. Também vou contar um pouquinho mais sobre o curso, obviamente, né? Que é o agente motivador dessa jornada. Ontem nós tivemos a live com o Bruno Salles, um bambuzeiro muito admirado, um trabalho de muito tempo. Então, assim, ele nos honrou com a sua presença ontem. E hoje eu estive conversando com ele e a gente vai fazer mais lives, tá bom? Só preciso organizar aqui o meu cronograma de lives, porque eu tenho outros convidados também. Então, organizar para ficar bom para todo mundo. E eu tô recebendo uma assessoria aí também nos bastidores de um especialista em comunicação, né? Isso é fantástico, assim, as ajudas vão surgindo de onde a gente menos espera, né? E aí a gente vai tentar aí algum aplicativo, algum programa para rodar de maneira simultânea no Instagram e no YouTube, porque aqui eu já tenho, né, pessoal que está sempre acompanhando no Instagram, e eu não quero perder essas pessoas, não quero dificultar a vida para elas, né? Quero que elas continuem participando, os que já sempre participam, quero que continuem participando, só que eu quero poder expandir um pouco mais. Eu quero poder chegar em mais pessoas e o YouTube é o canal para isso, né? E aí o que acontece? A gente que é bambuzeiro, né? Aproveitando que nós estamos falando de uma jornada de bambuzeiros, né? A gente que é bambuzeiro, a gente que gosta do mato, que gosta desses trabalhos, às vezes a gente fica assim um pouco retirado desse movimento digital todo. E eu confesso que isso nunca foi o meu forte, tá? Eu aprendi a gostar de computador, aprendi a ter paciência de ficar horas na frente do computador porque a minha profissão exigiu isso, né? Então eu comecei a gostar de computador por causa da arquitetura. Mas antes eu gostava mesmo era de ficar pé na terra, plantando, construindo, martelando os dedos. Esse, de fato, sempre foi o meu grande prazer. Só que aí, como diz um gerente que eu tive, eu trabalhei numa loja de móveis planejados e eu tive um gerente muito rigoroso, mas aprendi coisas importantes com ele. Uma delas é que a gente tem duas profissões na vida, né? Uma que a gente escolhe e uma que escolhe a gente. Então, eu escolhi a arquitetura, escolhi o bambu, só que, pelo visto, outra profissão me escolheu, né? outro jeito de trabalhar me escolheu. Então, assim, vamos aplicar o que o bambu nos ensina, que é a flexibilidade, que é se adaptar, que é ser resiliente, que é se reinventar. E se a tecnologia é um método, é o canal, é a linguagem para difundir o uso do bambu e chegar em mais pessoas, então eu vou me dedicar a isso. Eu vou aprender. E vocês vão ver, assim, a coisa andando, sabe?
É claro que eu não vou sozinha. Vou aproveitar e contar um pouquinho da minha trajetória, né? Já que estamos falando de semear bambuzeiro, como é que essa bambuzeira aqui foi semeada, né? A propósito, gente, ó, isso daqui é um artesanato do Paraguai, é o Aopoí, ele é típico da cultura paraguaia e é lindíssimo, tá bom? Então hoje eu tô aqui representando a minha origem. Eu tava falando sobre como é que eu fui semeada, né? Como é que eu fui carregada pra cá. Então, a minha intenção, na verdade, sempre foi projetar, né? Quando eu conheci o bambu, continuou sendo isso, continuou sendo essa a intenção, fazer projetos de bambu e construir casas, obras, estruturas, edificações em bambu. E aí, quando eu começo a fazer isso, eu me confronto com a impossibilidade disso, porque eu sou só uma. Então, quando eu me mudei para Foz, quando a grande ficha caiu, eu falei assim, nossa, eu tenho uma grande bênção, mas também um grande castigo. Que eu não tenho concorrente nenhum aqui, né? Não tem ninguém que faça o trabalho que eu faço, mas ao mesmo tempo, o grande castigo é que eu tô sozinha. Eu não tenho com quem aprender, eu não tenho em quem me apoiar. E aí, então, em outubro, cultura guarani. Isso mesmo, da cultura guarani sou paraguaia. Sempre dizem, não, mas então você é brasileira. Eu falei, não, calma. Eu nasci no Paraguai, cresci no Paraguai, eu vim pro Brasil já adulta, tá bom? Então eu fui impregnada pela cultura paraguaia, pela cultura guarani, e eu tenho muito orgulho disso, tá bom? Mas hoje, depois já de 10 anos no Brasil, também já sou brasileira, né? Já acabo tendo as duas culturas. Eu tava falando sobre estar sozinha. Então, lá em outubro, chegou na minha vida, assim, do nada, né? Uma menina que faz aí esse trabalho de gestão de mídia social, a Mari. E ela chegou no meu Instagram pessoal falando assim, olha, Kelly, eu vi lá o teu Instagram e tal, tem potencial, mas tá parado, tá meio perdido, não dá pra entender nada. E a gente começou os trabalhos lá em outubro, então são 5 meses atrás que a gente começou esse trabalho. E foi muito importante porque naquele momento eu justamente deitava e ficava assim questionando o universo, né? Falei assim, ok, você colocou o bambu na minha vida, uma coisa maravilhosa, uma missão genial, sensacional, sustentabilidade, arquitetura fantástica, tudo mais. Mas daí você, universo, né? A gente ali naquela posição de, ai, que raiva, assim, você me colocou também num lugar completamente sozinha, como é que eu vou fazer isso? Então eu fazia muitas perguntas de por onde começar. Como fazer? Eu me sentia muito sozinha mesmo. Muita vontade de fazer acontecer, mas muito sozinha. Então, falei assim, ok, universo, como é que eu faço? E aí chegou a Mari. E a Mari, assim, foi uma injeção de ânimo, porque aí ela começou a direcionar o que é essa da tecnologia, né? Justo eu tava falando, quem não tinha entrado ainda, que quando... Que a gente que é bambuzeiro, bicho do mato, que gosta de ficar na terra, a gente é um pouco avesso à tecnologia, e daí não consegue usar muito bem ela a favor, né? Com todo respeito, amei, o bambu é por amor. Sim, bambu é por amor. Por amor, é tecnologia, é transcender, né? Assim, é uma realidade paralela. Eu digo assim que depois que você conhece o bambu, a tecnologia que ele é, o bem que ele faz para a natureza, o bem que ele faz para as pessoas e tudo que vem junto com o bambu, né? Todo o universo que caminha junto com o bambu, você percebe que é uma realidade paralela. Você não tem como você continuar olhando o mundo com os mesmos olhos depois de você conhecer o bambu, né? E aí então, me sentia muito sozinha, chegou a Mari, foi uma injeção de ânimo, começamos a fazer esse trabalho que hoje vocês estão vendo no Instagram, tá? Esse trabalho eu não tô sozinha. Ali começou a minha rede a ser tecida, né? E depois, isso foi em outubro, fizemos alguns testes, eu me enchi de ânimo de novo, fui para São Paulo, voltei de lá assim com fome, e aí em janeiro começamos as lives. E desde que começamos as lives, pessoas muito queridas chegaram. Coisas muito boas vêm acontecendo. Vocês estarem aqui é fruto disso, sabe? E peguei gosto, né? As primeiras lives que eu fiz, as primeiras 4 lives que eu fiz, eu tava muito ansiosa, eu tinha muito medo, não me sentia
preparada, capacitada para vir falar sobre isso. Mas agora eu gosto. Assim, eu sempre tenho tanta coisa para contar, vontade de conversar com as pessoas, de querer saber, né? O Alan é um cara que sempre tá aqui e Alan a gente já conversou muito, né? Ele fez lá o manejo da toceira dele, a gente já viu um resultado muito bacana, já me mandou fotos e conheci outras pessoas. Então, assim, quando eu me propus a montar esse curso, né, do mambuzeiro, por que montar esse curso do mambuzeiro? Porque pra mim foi muito difícil o início. Eu estava sozinha, as informações eram muito esparramadas, né? Elas estavam, assim, um pouco em cada lugar, cada um falava uma coisa, não tinha um embasamento científico, ou as informações que tinham embasamento científico estavam muito difíceis de serem acessadas, e no Brasil estava pouco estruturado isso. Então, assim, comecei a beber da fonte de informação lá da Colômbia, da IMBAR, da Indonésia, informação internacional, né? Saber espanhol, ser paraguaia nesse momento e saber espanhol foi fundamental, foi importantíssimo. Então, quando eu decidi criar esse curso do mambuzeiro, foi justamente para facilitar esse caminhar. Porque, assim, se eu tô aqui hoje trabalhando com isso ainda, foi por teimosia. E foi por ter essa certeza muito grande dentro de mim. Só que nem todo mundo vai poder fazer. E não foi só por teimosia que eu tô aqui, foi porque também eu recebi apoio, foi porque eu tive uma rede que aguentou o tranco junto comigo, né? Falando da minha família e tudo mais. Então eu quero que os próximos, as próximas pessoas interessadas com bambu, que elas façam esse primeiro caminho mais fácil, sabe? Que elas não precisem ser tão teimosas, que elas não precisem se arrebentar tanto, porque não precisa, sabe? Assim, não precisa todo mundo se arrebentar tanto. Eu acho que pode ser mais fácil. Eu acho que a gente pode aprender com a experiência dos outros, né? A gente pode ver o que eles fizeram, que deu certo, que deu errado, e perguntar para eles e que eles nos aconselhem, nos orientem, isso ser mais fácil. A gente faz isso. Eu tô fazendo isso agora no mundo digital, né? Tenho amigos que são mentores, ou compro cursos, né? Consumo cursos que me facilitem esse entendimento, que agilizem esse caminhar, para não ficar desperdiçando energia, sabe? Porque enquanto a gente está desperdiçando energia, tentando descobrir o caminho sozinho, muita energia de coisas importantes que a gente poderia fazer, a gente desperdiça. Então, aprender com quem já sabe poupa a nossa energia para fazer aquilo que ninguém mais pode fazer senão a gente mesmo, sabe? Então, quando eu venho aqui falar com vocês, contar para vocês da minha experiência, esse momento que eu disponibilizo um curso que é surreal de barato que ele tá, sabe? Ele tá muito acessível. Imagina você fica R$12 por mês, R$13 por mês para você poder aprender, sabe? Então, assim, tá muito barato. Então, quando a gente bebe da fonte de quem já aprendeu, a gente poupa a nossa energia para pegar dali em diante e avançar mais, sabe? Então, assim, se eu chego até aqui mais rápido, eu daqui posso ir para lá mais rápido ainda porque eu tô com mais energia. Eu tenho, em vez de ter gastado a minha energia para fazer aquilo, para aprender aquilo que já fizeram e que já sabem, eu vou ter energia para fazer aquilo que ninguém mais pode fazer senão eu mesmo. Porque cada pessoa, cada ser é único. Cada ideia, cada pensamento, cada sinfonia de ser humano, né? Porque cada um tem as suas relações pessoais, as suas experiências pessoais, né? Assim, o Alan, né? Alan, você que tá aí, você tem grande experiência em outras áreas, né? Imagina como é que você vai misturar isso. O Alan tava inventando um motor para ficar misturando a água no tanque de imunização por causa do sal ou do sulfato de cobre descer, sabe? Ele tava lá inventando um motorzinho. Eu jamais inventaria isso. Eu não tenho cabeça para isso, eu não tenho criatividade, isso tá completamente fora, né? Mas ele sim. Então, se ele pega informação daquilo que só eu conseguiria viver, decantar. Obrigada, Alan. Sabe, gente, hoje eu tava subindo as lives, eu vi que eu gaguejo muito, mas isso é uma das sequelas do corona, tá? Eu tive corona e depois disso eu gaguejo, assim, parece que quem cortou uns fiozinhos que conecta as informações, mas
Eu vou começar um tratamento para isso também, parar de gaguejar aqui, porque é muito ruim ficar escutando quem gagueja, né? Então, calma que isso vai melhorar. Então, assim, se o Alan, que vai ter essa percepção, né, de inventar um motorzinho para fazer circular a água, por causa dos produtos que decantam, por que que ele tem que gastar o tempo dele descobrindo como manejar uma toceira? Por que que eu não posso chegar e entregar essa informação fácil para ele? Sabe? Pegar e falar assim, ó, Alan, é assim que você faz. Eu já passei por essa experiência. Eu, que sou do mato, da terra, bruta, vou lá, faço isso, experimento, vou lá e conto pra ele. Ele, que tem outra inteligência, outra percepção, outra visão, vem e me conta, assim, ó, Kelly, tá aqui o motorzinho. Fala assim, nossa, Alan, obrigada. E aí, o que acontece? A gente une força, une conhecimento. Então, é por isso essas lives, é por isso a jornada, é por isso um curso tão barato, tão acessível, é por isso que eu converso com tantas pessoas constantemente, me chamam de metida, me chamam de oferecida, sou mesmo, vou atrás, pergunto, às vezes, na maioria das vezes não dá em nada. Às vezes eu encontro pessoas que a intenção delas, na verdade, era outra, mas às vezes eu encontro pessoas que, de fato, assim, tem uma orientação, tem uma experiência, tem uma contribuição muito importante para aquilo ali, né? Bom, falei bastante já, situei um pouquinho, quis situar vocês um pouquinho. Esse vídeo ele vai ficar salvo depois, vai subir no YouTube. E se tudo der certo, na nossa live de quarta-feira vai ser uma entrega simultânea, Instagram, YouTube. Tô com um auxílio nos bastidores pra gente fazer isso. Mas hoje a intenção, além de reforçar sobre o curso, claro, porque eu tô trabalhando muito em cima disso, e vocês sabem que todo caminhar, todo empreendedorismo, ele tem muitos desafios inicialmente. Então, tô contando para vocês as minhas iniciativas para justamente contribuir que essa rede se construa, certo? Porque eu também preciso de combustível para continuar costurando essa rede, né? Hoje a gente vai falar sobre espécies, né? Então, que é o terceiro módulo que eu vou disponibilizar para vocês em julho, tá bom? Então, agora já está disponível no curso um e-book completo com áudios sobre colheita, manejo e cultivo, bem explicadinho. No segundo e-book, vocês terão todos os métodos que eu tiver acesso e conhecimento sobre imunização, tá bom? Então, assim, eu trago para os e-books experiência pessoal minha, só que também os materiais que eu vou coletando de outros artigos científicos, de outras pesquisas, de outros profissionais, de outras observações. Então, assim, vocês vão encontrar essa informação na internet? Bom, vocês dão um Google e procura. Só que eu tô trazendo para vocês filtrado e mastigado. Essa é a diferença. Eu tô desprendendo do meu tempo para trazer toda essa informação organizada. Unir as diferentes culturas, a teia. Isso mesmo, costurar uma rede, fazer uma teia. Essa é a ideia, tá bom? Todos vocês que estão aqui, sintam-se intimados, tá bom? Não é nem convidados, é intimados a participar dessa construção. Temos o grupo Família Bambu, temos pessoas fantásticas lá dentro e essa costura já tá acontecendo, então vocês estão convidados a participar, tá bom? Então, no segundo e-book, imunização. No terceiro e-book, que eu vou falar, eu vou explicar para vocês hoje aqui, é sobre espécies. Gente, eu apanhei muito para encontrar informação sobre as espécies. Mas foi uma surra. Eu lembro que o material assim mais facilitado que eu encontrei sobre as espécies foi um material do Fred Rosalino dentro de um curso que ele dava, que era um curso quase esquecido. Agora eu vi que ele deu uma reestruturada, curso fantástico. E eu fiz aquele curso, eu devorei o curso, né? E ele tinha lá ele falava sobre 7 espécies especificamente. Para mim, era aquilo que eu precisava. Eu não precisava aprender sobre as 1.400 espécies que eram catalogadas naquele momento. Hoje, já tem mais de 1.600, já são 1.640 espécies catalogadas. Gente, é muita espécie. Não tem por que eu saber todas, certo? Mas assim, ó, a INBAR, que é o órgão de maior peso internacional na difusão do uso do bambu e de outras fibras naturais, do ratã especificamente, eles têm uma lista prioritária. Essa lista prioritária, eles se reúnem em torno de 20 espécies
que dentro dos estudos deles, eles consideram como as de maior potencial econômico, tá? O que seriam esses potenciais econômicos? As que têm mais amido, né? Então, assim, que serão mais interessantes para a produção de biomassa, carvão ou farinha, né? O broto. Outras que têm características mais lenhosas, então mais indicadas para construção, né? Para edificações, para estruturas. Outras que têm o broto um pouco mais adocicado, então mais interessante para a produção de brotos. Outras de repente mais indicadas para artesanato, mas todas com potencial econômico dentro da visão deles, com maior potencial econômico, né? De repente que se propague mais fácil, que seja mais fácil de cultivar ou que sejam mais encontradas. No Brasil, por exemplo, nós temos o Bambusa tuldoides, que é um bambu, assim, pelo menos aqui na região sul do Brasil, tem muito Bambusa tuldoides. Eles chamam de taquara, né? Muito, 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 muito mesmo, assim. Você caminha um pouco no interior, você vê aquelas toceiras gigantes, assim, ó. Sei lá, o diâmetro das toceiras deve chegar nos 10 a 20 metros, é muito grande mesmo, assim. E os colonos, né, os agricultores que têm isso na sua propriedade, desesperados, querendo acabar com aquela toceira, mas com medo de chegar perto, porque tá muito fechada, cheia de rato, cheia de cobra, e deles começam a quebrar os brotos para a toceira parar, né, de se esparramar. Então temos muito Bambusa tuldoides, aqui chamam de taquara, mas é o Bambusa tuldoides. Temos outros primos do Bambusa tuldoides, temos o Bambusa textilis, o Bambusa... Ai, esqueci agora. Mas é outro também, assim, muito parecido com o Bambusa tuldoides, e tem muito. Isso é o Bambusa tuldoides. Outro da família do Bambusa tuldoides é o Bambusa vulgaris, especificamente o Vittata, tem muito, muito aqui também, que é o brasileirinho. E é um bambu lindo, 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 assim, e sempre me perguntam como é que faz para conservar aquela coloração, né? E não tem como. É aquela cor, né, verde e amarelo que o bambu tem, ele tem aquela cor porque ele tá vivo. A partir do momento que ele começa a secar, ele vai perder isso porque não é uma pigmentação permanente. Se eu não me engano, não vou nem falar para não passar vergonha, mas tem um nome específico para isso, tá? Mas é por causa desse trânsito da seiva que essa coloração é mantida. Até teve um fato interessante, que eu tinha feito uma caixinha de areia para as minhas crianças, e foi meu primeiro contato com o bambu. Eu lembro que o bambu foi cortado de qualquer jeito, era um desse Bambusa vulgaris vittata. Gente, se vocês tiverem perguntas sobre espécies, clorofila, isso! Obrigada, eu quase falei outro nome, ainda bem que eu não falei. Clorofila do bambu, isso mesmo. Então foi o meu primeiro contato com o bambu. Foi um Bambusa vulgaris, o brasileirinho, cortado de qualquer jeito, as varas que estavam mais fáceis, então eram varas jovens, né? Não eram varas maduras. E construído de qualquer jeito, enfiado na terra ali, picado a facão, amarrado com arame, então tava de qualquer jeito. E quando, assim, passou, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, quando eu fui desmanchar aquela caixinha, tem os 10 primeiros centímetros debaixo da terra que já estavam apodrecidos, mas debaixo daquele ali, então os últimos 20 centímetros ali que estavam por baixo da terra, que não pegavam oxigênio, que não pegavam sol, aquele pedaço ainda estava verde e amarelo. Aquele pedaço tinha conservado, eu achei aquilo muito interessante. Eu acho que ali a planta estava até tentando brotar, só que daí ela estava de ponta cabeça, como é que ela ia fazer, coitada? Enfim, aqui também no sul a gente tem o que eles chamam de taquara brava ou taquara-sul. A taquara brava é, na verdade, uma guádua que ela é nativa, ela é endêmica daqui, que ela é uma irmã gêmea do guádua angustifolia, que é o bambu mais usado na Colômbia, tá? Que é um bambu semi-entolcerante e com espinhos. Deixa eu ler aqui, ó. Compartilhando para a teia. Uma dica, existe um livro bem bom da Universidade de Santa Catarina. Legal. Guaponó. Eu vou até marcar seu nome aqui, porque eu vou te chamar depois para você me falar que livro que é esse. Porque eu li lá de Santa Catarina, da Universidade de Santa Catarina, mas de repente seja outro. Então, se você puder compartilhar comigo, eu agradeço, assim, porque sempre, né, tem alguns arquivos que eles são tão difíceis de encontrar. Então,
Se você puder compartilhar comigo, eu agradeço. Tá. Então, a taquara brava, que eles chamam aqui de taquara brava, na verdade é uma Guadua chacoensis, que é uma prima gêmea da Guadua angustifolia, muito usado na Colômbia, e um dos bambus com maior estudo, assim, com maior informação é a Guadua angustifolia. Só que Guadua chacoensis é um irmão gêmeo, só que é nosso, só aqui do sul. Então, ele suporta mais frio, ele tá adaptado às condições climáticas daqui, né? De regime de chuva também. Então, ele é um semi-entolcerante, ou seja, ele forma maciço, só que distante. Então, dá a percepção que ele seja lastrante, mas não é. Ele é um semi-entolcerante e ele tem espinhos. Espinhos desse tamanho que furam qualquer coisa. Meu pai apelidou esse bambu de vai, espera um pouco. A gente foi entrar numa mata dessa Guadua e ele entrou muito empolgado, sabe? Ele entrou com tudo. E já ficou também, porque daí os espinhos seguraram ele não pôde avançar. Aquilo entrou espinho na botina, ele se machucou o braço. Então, a importância do manejo. E eu explico como fazer o manejo desse tipo de bambu lá no e-book, tá? Então, assim, esse é a taquara brava. Eu acho que eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso, vou deixar lá no YouTube, porque eu tenho que entrevistar meu pai para ele contar isso. E essa é a taquara brava. Aí também temos o nome popular, taquara-sul. Taquara, gente, ó, isso aqui é muito interessante, acabei de lembrar, que é muito interessante. Vocês sabem o que significa taquara? Taquara, em Guarani, significa grama gigante, que é o quê? Bambu. Então, chamar de taquara tá super certo. É que nem falar um rosa pink, é a mesma coisa, né? Então, bambu em inglês, bambu em espanhol, bambu em português, taquara em guarani, tudo a mesma coisa. E su, quando você acrescenta su ao lado de uma palavra em guarani, significa grande. Então, por exemplo, uma comida típica do Paraguai se chama chipa, tá? E quando ela é grande, é uma chipa sul, sabe? Por exemplo, mamá, a avó, uma mãe, uma matriarca, é uma mamaçu. Então, taquara-sul é um bambu grande. Então, nome popular, cada um dá o que quer para a planta que quiser, certo? Então, quando a gente fala taquara-sul, algumas pessoas estão se referindo a essa Guadua também, porque ele é um bambu com diâmetro aí de uns 16, 18, dependendo do solo, vai ser maior esse diâmetro, mas ele é um bambu de grande porte. Mas nós temos também o Dendrocalamus asper, que é um bambu de touceira, ou seja, ele dá fechado, ele dá maciços bem esmagados, e uma característica dele mesmo, desse Dendrocalamus asper, é que ele dá tipo uns bigodinhos assim, no nó, sabe, na parte da base, até 1,40 m, por aí, mais ou menos assim. Até essa altura, mais ou menos, ele dá um bigodinho no nó, e também ele tem uns pelinhos, até essa altura, assim, ele tem uns pelinhos, e se você for se meter numa toceira dessa, ou for querer manusear, colher, sem camisa, se você for de camiseta curta, né, assim, de manga curta, se prepare para coçar. Coça muito e de noite você vai estar todo pipocado, você vai pensar que você tá com alergia, com ataque, um bicho te pegou, mas não é. É aquele pozinho que coça muito. É uma grama, né? Você experimenta se rolar aí num campo de futebol, num pasto aí, sai rolando nele para ver se depois você não tá coçando. Mesma coisa esse Dendrocalamus asper. E o Dendrocalamus asper também é um bambu muito adaptado ao nosso clima. Resiste bem ao frio. Assim, lembrando que todo bambu, enquanto muda ainda, enquanto planta jovem, não colmo jovem, tá? No e-book vocês vão conseguir entender bem essa diferença do que é uma planta madura, uma planta jovem, e do que é um colmo, uma vara madura e uma vara jovem, porque tem diferença, tá? Então, assim, toda planta de bambu nova ainda, ela é mais frágil, tá? Então, assim, ela não tem muita resistência a estresse hídrico, ela não tem muita resistência a frio. Então, todo início da planta do bambu é bastante desafiador. Mas depois que a planta se estrutura, se estabiliza, ela amadurece, né? Ela vira gente.
depois que ela vira bambu, ela suporta muito bem os estresses, né? O Dendrocalamus asper suporta muito bem, depois de desenvolvido, ele suporta muito bem geada, seca, ele consegue atravessar relativamente bem esses estresses. E o Dendrocalamus asper, o guado também, todos esses bambus que eu citei, né? Principalmente o Tuldoides, o Dendrocalamus asper e as guaduas, são bambus muito lenhosos, né? Eles, assim, depois que eles estão maduros, que as suas fibras se lignificam, se enrijecem, eles são bambus de alto potencial estrutural para edificações. O Bambusa vulgaris, por exemplo, que é uma planta assim, bem polêmica e que muitos bambuzeiros não gostam de usar, eu também, se posso evitar, evito, é porque ele tem muito amido. E como ele tem muito amido, fica um pouco mais difícil de garantir a imunização. Se você fizer certinho, né, com o octoborato ou sais de bórax e sulfato de cobre, se você fizer certinho isso, não tem problema. Né? Se é então um bambu imunizado, eu uso o vulgaris tranquilamente. Só que aí o vulgaris tem mais um detalhe. Quando ele seca, ele se entorta bastante. Né? Então, assim, ele quando ele se enxuga, ele faz, assim, fica bem marcado. Então, aí depende da tua criatividade, né? Se o projeto, a obra ou o que você vai fazer, isso for algo bonito, né? Assim, tem que ser. Esse projeto aqui, eu não sei, tô fazendo aqui uma parede com as varas e eu quero que fique bem tortinho porque isso faz parte do meu conceito, né? Faz parte do meu partido arquitetônico. Show de bola! Vai em frente. Agora, se você tá fazendo um projeto que você quer um aspecto mais retilíneo, né? Assim, ângulos retos, uma coisa mais limpa, então outros bambus são mais recomendados, assim, porque no nó do Bambusa vulgaris, ele vai fazer assim como se fosse um, deixa eu ver se eu tenho um dedo aqui. Sabe um dedo com junta grossa, né? Ele vai formando, ele acaba ficando muito marcado. Assim, enxuga um entrenó, ele encolhe um entrenó e o nó fica bem marcado. Então, às vezes, o uso do Bambusa vulgaris não é nem tanto só pelo amido, porque se você imuniza ele bem certinho, beleza. Mas é também pelo aspecto arquitetônico dele, né? Então, isso depende do projeto, vai depender de quem está projetando. E o Bambusa vulgaris, por ele ter bastante amido, e também é uma planta que permite o corte raso a cada tanto tempo. Se eu não me engano, 2 ou 4 anos, eu não tenho certeza. Eu tava conversando com um agrofloresteiro aí que me contou isso, eu preciso dar uma pesquisada melhor. Mas é uma espécie que permite o corte raso, porque ele tem muito... O que é o corte raso? Você cortar a touceira inteira, tá? Cortar tudo, deixar ela no cepo. Porque ela tem um banco de amido muito grande nos rizomas. Então, lembrando, né? Fazer aqui um apanhadinho rápido. Que quando o bambu tá brotando, são as varas jovens e maduras que descem o amido de suas varas e alimentam o broto, e por isso o broto cresce tão rápido. Assim, o crescimento dele é tão acelerado. É porque ele tem esse apoio ali dos seus antepassados, né? Só que no caso do Bambusa vulgaris, ele tem, segundo o que me explicaram, eu preciso confrontar essa informação, eu vou trazer ela com certeza lá no e-book das espécies. Ela tem, o Bambusa vulgaris, tem muito amido nos rizomas, tá bom? Nos rizomas tem um depósito gigantesco de amido, o que permite você fazer esse corte raso, porque depois ele vai rebrotar de novo. Claro, você vai ter que fazer uma adubação, como qualquer planta que você pretenda cultivar e aumentar a produtividade dela, você tem que pensar no esquema de adubação, mesmo sendo de agrofloresta e utilizando os elementos da agrofloresta, mas ainda assim você precisa pensar, né, na nutrição dessa planta. Mas permite esse corte raso. Gente, a live de hoje não é para ser muito longa, era para ser rapidinho, para falar um pouco das espécies, dar uma pincelada, faz parte da jornada, tá bom?
Então, assim, quem tá aqui, quem ainda não entrou lá no grupo da Família Bambu, entra, que amanhã, pro café da manhã, eu vou liberar a terceira aula bônus, tá bom? Eu já queria ter liberado hoje, mas como eu contei no comecinho, quando eu tava finalizando, eu senti que precisava colocar mais coisas, sabe? E aí eu comecei a revirar mais material e mandar alguns e-mails e ter algumas outras conversas para complementar esse material, porque eu quero que as pessoas entendam o que eu tô falando. Eu quero que elas vejam o que eu tô vendo. E para que elas possam ver o que eu tô vendo e acreditar no que eu acredito, eu preciso mostrar isso para elas com fatos, com provas, né? Então é isso que vai ter nessa aula, nessa terceira aula introdutória, que também está disponibilizada lá no curso. E eu tô falando sobre o mercado, tá? Eu vou mostrar para vocês as ações mundiais que estão acontecendo, quais são os mercados mais interessantes que já estão consumindo bambu no momento e o que é que a gente tem aqui no Brasil já acontecendo dentro disso. Vou contar das leis, vou contar dos projetos e tudo assim, inclusive, né? Porque como esse primeiro módulo, já vou. Inclusive, como esse primeiro módulo, ele é para agricultura, assim, o foco é para todo mundo que queira cultivar, né, que tenha bambu, ensinando todas as pessoas. Inclusive, eu quero, através dessa terceira aula introdutória, ajudar a definir quais espécies você pode começar a plantar para poder ter esse cultivo, tá bom? E também ajudar a dizer assim, olha, Kelly, eu tenho aqui, ó, depois que eu vi ali teu e-book das espécies, eu lembrei lá da tua aula introdutória, eu vi que eu tenho aqui 5 plantas de tuldoides que dá para atender tal demanda porque eu consigo produzir tanto por ano. Essa é a minha intenção, tá bom? Essa é a minha intenção e vai acontecer, já tá acontecendo, aliás. Deixa eu ver aqui, ó. A diferença do Bambusa tuldoides para Filostax aurea. Bambusa tuldoides, toceira, Filostax aurea, alastrante. Outra característica, Bambusa tuldoides, um bambu de médio porte, ou seja, ele chega lá nos seus 15 metros de altura e as varas com diâmetro de 6, já vi varas com 8 centímetros de diâmetro. O Filostax aurea, a altura é menor, não tenho certeza agora a altura, mas é menor, e e o diâmetro, máximo 6 centímetros de diâmetro, a espessura, o diâmetro, tá? E a parede do tuldoides também é mais grossa, é mais espessa, enquanto que a do Filostax aurea a parede é mais fina. Mas isso assim, fazendo uma comparação bem simplória, tá? Mas principalmente o fato de um ser toceiro e outro ser alastrante. E o tuldoides, por ele ter a parede mais grossa, ele é assim mais indicado para usar em estruturas, enquanto que o Filostax aurea se usa mais para movelaria, tá bom? Mas, né? Isso vai depender da qualidade do lote das varas que você tiver acesso. Gente, eu vou encerrando por aqui. Quem entrou agora, eu vou deixar disponível aqui no feed essa live. Também já vou colocá-la imediatamente aqui no YouTube. E quem não entrou ainda, convido vocês para entrarem lá no grupo da Família Bambu. Amanhã de manhã estejam preparados para a terceira aula introdutória. E aproveitem para comprar o curso, que até domingo ele ainda vai estar com preço promocional. Ele já é barato e ele ainda está no preço promocional, tá bom? Entrem lá no grupo, comprem o curso, vamos construir essa rede, vamos apoiar quem está trabalhando, vamos trocar informação. E eu quero vocês aprendendo a identificar bambu, manejando, produzindo e me contando quais espécies você tem, porque a INBAR, inclusive, a INBAR, que é o órgão internacional, tem um projeto de mapeamento de espécies e quantidade de mundo afora, então a gente pode contribuir com isso, pode melhorar o mundo com isso, a gente pode melhorar o ambiente, pode recuperar solos e ainda pode prosperar com isso. Então eu conto com vocês nessa caminhada e um beijo verde!